Quando eu era criança, obviamente eu não jogava videogame, né? Basicamente, como qualquer outro brasileiro, jogava futebol, né? Então, um passatempo importante era jogar futebol com os amigos, mas eu também jogava handebol, então treinava 2 vezes por semana handebol e era militante de atletismo também. Então, estávamos muito ligados a esportes naquela época, mas videogame não fazia parte da minha infância. Na verdade, assim, a infância, ela foi muito interessante. Por quê? No começo eu jogava bolinha de gude, eu jogava taco na rua, que são brincadeiras comuns, assim, das crianças naquela época. Ou seja, você fazia algo na rua e brincava com aquilo na rua. Um beisebol diferenciado, futebol, basquetebol, voleibol. Só que quando o videogame surgiu, né, eu continuei jogando, brincando na rua e me apaixonei pelo videogame. Naquela época a gente brincava bastante na rua. Então acho que o videogame era uma forma assim dos nossos pais ficarem tranquilos, não, os meninos estão em casa jogando videogame, né? Mas no começo era mais eu e minha irmã. Daí minha irmã não foi pegando muito gosto pela coisa e eu mais fui ficando viciado, mas era bastante viciado. Então assim, quando meus amigos não estavam na rua, eu ia pro videogame. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu joguei videogame, porque foi, eu acho que uma das experiências mais fortes assim, que eu tenho da minha infância. Eu tenho várias lembranças da minha infância, mas a do videogame foi muito forte, porque nem eu, nem o meu irmão, nós sabíamos que íamos ganhar um videogame de Natal, né? Então meus pais foram os culpados de eu trabalhar com videogame hoje, talvez eu gostasse tanto disso, né? Aqui no Brasil, nós tivemos uma cópia tardia do jogo de Pong, né? Num primeiro console brasileiro que chamava-se Telejogo. O nosso primeiro videogame, todo mundo se pergunta, né, onde tudo começou? Esse aqui foi o primeiro videogame fabricado no Brasil. Um telejogo da Philco e Ford, que as empresas eram associadas. Foi final da década de 70, a Philco decidiu fabricar aqui o telejogo, que ele é baseado nos primeiros Pongs. Então você tinha o telejogo, no mesmo sistema, o lado esquerdo, o lado direito, que controla as barras e a bolinha. Você tinha a seleção de canal e você tinha a tecla de liga e desliga. Aqui você tinha a seleção dos jogos e o botão de início. Eu não tive na época esse videogame. Ainda foi um videogame lançado muito caro. Geralmente quem tinha mais dinheiro é que poderia ter um. Eu só fui ver esse videogame provavelmente uns 4 anos depois do lançamento dele, quando o Atari já dominava todo o cenário mundial. La verdad, en Brasil, la consola que de verdad empezó la cultura de videojuegos fue el Atari 2600. Eso en el año 1984-85. Empezó más tarde que en Estados Unidos. Brasil tenía una reserva de mercado por el régimen político que estaba ahí, del gobierno, y las cosas de tecnología llegaban ya bastante retrasadas para nosotros. Entonces yo tenía más o menos unos 8 años cuando vi el Atari y era una cosa era magia en la tele. Meu primeiro contato com computadores e videogames foi durante a infância, com o computador MSX e com o computador 386. O computador MSX foi comprado depois que minha mãe estava numa fila do banco e alguém me viu brincando com minigames, sabe aqueles handhelds, Game & Watch. Aqui no Brasil eles não usavam esse nome Game & Watch, mas era chamado de minigame simplesmente. E eu jogava muito aquilo, e minha mãe na fila do banco e alguma pessoa viu que eu estava obsessivamente jogando minigame e me disseram, você precisa comprar um computador MSX para ele, que é um computador educativo, e contou um monte de história, e minha mãe foi até a loja e me deu de presente um MSX.
Então eu lembro que foi comprado exatamente como um videogame. E que parte da história do MSX no Brasil é essa, de que ele era vendido como um videogame, apesar de também ser um computador, porque a gente tinha reserva de mercado no Brasil que impedia a importação de computadores, mas os videogames passavam. O primeiro console mesmo que eu... primeiro contato, assim, pegar um joystick na mão foi jogando Atari 2600 em 1984, 85, por aí. A primeira vez que eu tive contato com videogame foi aos 6 para 7 anos de idade. Eu fui fazer um trabalho de escola na casa de um amigo de escola e ele estava jogando Pac-Man do Atari. Aí eu achei divertido. Achei muito divertido na época, tanto que eu cheguei em casa e pedi para minha mãe para comprar um para mim. E ela disse que no Natal ela me daria um se eu estudasse, fosse um bom menino, obediente, que eu ganharia um Atari no final do ano. Na época do Atari, né, 1980 e pouquinho, e não era uma coisa muito comum todo mundo ter videogame. Então era normal você convidar um amiguinho que você conheceu na escola, um amigo da escola, para vir em casa para jogar, né? E tinha eu não lembro o nome do jogo, mas era um jacarezinho que você tinha que fugir do jacaré. Era um jogo bem antigo, mas eu não me lembro o nome. Realmente ficou no meu passado, eu não lembro o nome mesmo. Jogando Pitfall, Enduro, Decathlon. Pitfall! Acho que sim. Isso. Eu gostava muito desse jogo. Mais do que do Pac-Man, eu gostava muito. Eu lembro muito bem que o meu grande desafio era calcular a hora exata de largar a corda, para cair exatamente no lugar certo. Eu ganhei o meu primeiro videogame, um Atari, quando eu tinha 4 anos de idade. Foi um presente da minha tia e eu morava no interior de São Paulo, que é a minha cidade natal, Bauru. E na época era uma videogame como é até hoje, mas era uma febre, né, entre as crianças, todo mundo gostava, mas acho que desde sempre eu gostei um pouco mais do que a média. Como eu era muito nova, eu não sabia nem ler direito, né, porque 4 anos de idade você ainda está aprendendo a ver as coisas. Então eu via um monte de coisas em japonês, kanjis, hiraganas e blá blá blá, e eu não entendia nada, absolutamente nada. Eu entendia que o que eu mexia na tela e mexia ao mesmo tempo. Não tinha intervalo grande entre o que eu fazia e o que aparecia na tela. E aquela sensação era maravilhosa. Eu era muito novo, 4 anos de idade, né? Mas talvez a lembrança mais bacana que eu tenha dos meus primeiros passos com o videogame é jogando já com o Nintendinho, né? Que é como a gente chama aqui no Brasil, o NES. Jogando Super Mario Bros 3, aquele com os mundos todos, as flautinhas e tal. Aquilo pra mim era como mágica. Até hoje eu tenho uma lembrança assim que eu acho que é insuperável dos momentos que eu jogava Super Mario Bros 3 e aquela trilha sonora da flautinha, quando você saltava de um mundo pro outro. Quando eu me recordo disso, das tardes que eu passava jogando Super Mario Bros 3, assim, a impressão era de que eu não podia estar mais feliz e realizado que não naquele momento. Eu acho que foi um dos momentos... Não foi o meu primeiríssimo contato com o videogame, mas eu acho que foi a lembrança mais forte desse meu início com os games e que me mostrou que eu não poderia deixar mais aquilo de lado na minha vida, assim. Seja lá o que eu quisesse, a partir dali tinha a ver com aquilo. Bom, eu acho que o meu primeiro jogo foi um jogo chamado Knights, já ouviu falar? Pra Sega Saturno. Ele era muito bem feito, ele era um dos melhores gráficos que o Saturno tinha para oferecer. Eu jogava ele e não conseguia parar praticamente. Aí quando eu lembro que quando eu tinha um problema com o chefe, eu chamava minha irmã e meu irmão, eles ajudavam. E o jogo era bem difícil. Você poderia escolher que personagem você jogava. Tinha um menino e uma menina. Eles têm problemas na vida real. E quando eles sonham, eles voam num lugar, sabe, bem... Como é que eu posso dizer? Colorido, como Alice no País das Maravilhas. E você tinha que ganhar dos chefes.
E acabava que tudo isso ajudava eles para encarar o problema da vida real deles. Então, antigamente o pessoal desenvolvia um jogo, antigamente que eu falo, a época de Atari até se estendendo para a época dos 8 bits. O pessoal fazia um jogo que você, por exemplo, Golden Axe, se você sabe jogar, você joga bem o jogo, em questão de 20 minutos você acaba o jogo, você joga ele até o final. Então você vence o jogo e você torna a jogar ele de novo para melhorar sua pontuação, melhorar quanto tempo você fez ao mesmo, entendeu? Eu nunca joguei jogo do Wii nem do Xbox com controle de movimento. Mas até hoje, quando eu vi, eu não achei muito legal o jogo, porque eu não vi jogo de ação, como Deus da Guerra, Shadow of Colossus, esses assim. É mais jogo de tênis, ping-pong, golfe, então não é tão legal pra mim. E hoje em dia o objetivo é outro. Você joga o jogo com mais ou menos com quase que a mesma sensação de que você assiste um filme, né? O jogo hoje em dia ele é repleto de história. Você assiste uma cutscene, às vezes você passa 5 minutos assistindo uma cutscene e de jogo mesmo você passa 2 minutos jogando. E a hora que você acabou aquele jogo hoje em dia, você não quer mais saber de jogar ele de novo. Você quer comprar outro jogo para saber de outra história, né? Antigamente a gente jogava o mesmo jogo repetitivamente. Então, se você fizer uma pergunta para mim assim, questão de jogo, quantas vezes você já jogou Golden Axe? Eu acho que eu vou dizer para você, acho que 1.999.000 e alguns quebrados, fora as vezes que eu comecei a jogar e alguém me interrompeu. Mas se você perguntar para mim quantas vezes você acabou GTA 4, eu vou falar meia. Quantas vezes você acabou o Lords of Shadow, que é um Castlevania novo que eu amei, eu acabei uma vez só. Então você pensa e fala assim, nossa, vou jogar de novo, vou demorar 8 horas para jogar, 16 horas. Quantas vezes você acabou Final Fantasy VII? Você passa 16 horas jogando, entendeu? Quantas vezes você acabou Sonic? Quantas vezes você acabou Super Mario World, que ainda já é um jogo mais difícil, mais umas 4 horas você acaba. Isso se você não pegar o atalho na primeira fase e já sair na última, né? Eu gosto porque você tem vários sentimentos em um jogo só. Ansiedade, raiva, felicidade. Nossa, eu passei por isso tudo, 8 horas jogando para mim conseguir ganhar. Quando você termina o jogo, você fica... Eu terminei.